As matrículas para o ano que vem já estão sendo realizadas na maior parte das escolas do país. Pais e responsáveis devem ficar atentos ao efetuarem a matrícula em escolas particulares em todos os níveis, para que sejam evitados problemas que prejudiquem o aluno. E é sobre esse assunto que vamos conversar com a advogada Raquel Bueno, que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, caso a lista de material escolar, né, que é muito comum nessa época já, né, nessa época e até janeiro, as escolas darem aí a lista de material escolar. Contém alguns itens que não são permitidos, porque tem alguns que não são, né, permitidos pedir. Quais são esses itens e o que o pai tem que fazer? Na verdade, a gente tem uma legislação que foi alterada. Existe uma lei que é a Lei 9870. Essa lei é de 99, mas ela foi alterada no ano de 2013 e essa alteração diz que é ilegal a cobrança de materiais de uso coletivo. Então, é normal que a escola, às vezes, ela tende a cobrar materiais de limpeza, às vezes até resmas de papel, até questões de cartuchos de impressora. Papel higiênico. Chegam questões absurdas. Então, na verdade, é a tentativa da pessoa jurídica, do fornecedor, de transferir para o consumidor algo que diz respeito à sua própria atividade, aos seus insumos. Então, na verdade, essa legislação, essa lei que eu mencionei, a 9870, ela foi alterada em 2013 e consta do texto legal expresso, mais precisamente ali os artigos 5º e o 6º, falando sobre a ilegalidade. Então, assim, na verdade, os pais, eles têm que estar focados que os materiais que têm de ser cobrados, eles têm que ser cobrados para uso individual. E aí tem que ser também dentro da razoabilidade, porque às vezes a escola tende a pedir um pouco a mais. Então, os pais podem ficar na fiscalização, até porque ao final do semestre ou do ano, a depender, né, se é semestral, se é anual, o período, eles podem, inclusive, pedir a restituição ou a compensação para o semestre seguinte, para o ano seguinte, para evitar o enriquecimento sem causa. Caso um pai se depare aí com essa lista agora nessa época do ano, chegue lá e percebeu que tem esses materiais que não podem ser cobrados aí pela escola. Ele tenta primeiro uma negociação com a escola, fala que não vai comprar, e se não resolver, faz o quê? Denuncia quem? O ideal é você tentar uma negociação amigável, até porque hoje a tendência é a desjudicialização dos conflitos. Então, você vai tentar amigavelmente, se não der resultados, aí o PROCON ele entra em cena justamente para fazer as notificações, a aplicação de punições de natureza pecuniária, a exemplo das multas. E a lista mesmo que é permitida, né? Que tem lá os itens que são permitidos. O pai é obrigado a comprar tudo aquilo que está na lista que foi pedido pela escola? Pode faltar alguma coisa? O aluno pode sofrer alguma sanção por não levar, por exemplo, algum objeto lá, algum material que foi pedido, mas não na quantidade que foi pedida? Na verdade, as punições, a legislação regente, ela prevê punições em caso de inadimplemento de mensalidades. Essa lei que eu mencionei é uma lei que trata das anuidades, e aí ela fala de eventuais punições, que na verdade o que acontece? Se você tem um contrato, é um contrato de prestação de serviço, se esse contrato ele se reveste da natureza de título executivo, se não há o cumprimento das mensalidades, você tem como executar. Então, você tem mecanismos processuais e judiciais para isso. Agora, no caso do material escolar específico, como você tem aí, na maioria das vezes, quando você fala de ensino médio, ensino fundamental, é um período anual, então o pai poderia comprar parte desses materiais até a metade do ano, fiscalizar, ver se realmente está sendo utilizado e comprar o restante posteriormente. Então, a escola ela não pode, por exemplo, impedir o aluno de desempenhar determinadas atividades, de fazer prova porque não forneceu a resma. Esse tipo de punição é uma punição arbitrária e ela pode dar ensejo, inclusive, a indenização por danos morais, a depender do caso concreto. Justamente isso que eu queria perguntar. Quais são as punições possíveis em caso de descumprimento da norma, né? Já que a lei diz que não pode cobrar, mas não pode exigir que se traga tudo no começo do ano, que o pai geralmente tem muito gasto nessa época do ano. Ele vai levar o material, mas vai levar aos poucos, né? Ele pode ser cobrado disso. E para a escola que não permitir isso ou causar algum constrangimento para o aluno que não levou todo o material, qual é a punição para essa escola? Há situações que a gente analisa, até em casos concretos, que foram levados à apreciação do judiciário, de condutas abusivas. A gente fala do abuso do direito. Na verdade, você tem um abuso por parte do fornecedor. Então, na verdade, o que acontece? Quando a exigência, quando a cobrança, ela causar uma situação vexatória, principalmente porque aqui envolve não só um direito constitucional, que é o direito à educação, mas você também envolve aí um segmento que a gente fala que é o consumidor, que é vulnerável ao quadrado, que é a questão de crianças e adolescentes. Que além da legislação consumerista, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Então, na verdade, quando você, por exemplo, impede o aluno de fazer prova, impede o aluno de desempenhar determinadas atividades em virtude disso, a medida é desproporcional, ela é desarrazoada. Então, na verdade, o que acontece? Se você tem como fazer uma compensação com a própria escola, a escola reconhece que houve o erro e ela diz, olha, por exemplo, eu vou te dar um bônus, a mensalidade do mês que vem você não precisa pagar. É possível que a solução, você consiga uma solução consensual e extrajudicial. Né? Mas na maioria dos casos, às vezes a escola não reconhece, ela entende que ela está no exercício regular do direito dela. Então, normalmente, infelizmente, a gente tende a tentar um apoio do PROCON extrajudicialmente e quando não dá, aí sim a gente vai para a judicialização do conflito. E aí, é claro, lembrando que essa tendência do dano moral, a gente tem que sempre deixar claro que para que haja o dano moral é necessária a violação de direitos da personalidade. Não é qualquer aborrecimento do cotidiano ou um mero descumprimento do contrato que vai dar ensejo a esse tipo de pretensão. Até para as pessoas não criarem falsas expectativas. Agora, falando de mensalidade escolar também, época de crise muito comum, as pessoas atrasarem, né, a mensalidade. A escola tem uma obrigação, né? O ensino é um dos direitos do cidadão, é fundamental. Também não pode impedir com que o aluno termine o ano letivo se ele tiver em atraso com as mensalidades, tem que negociar com o pai. Como é que funciona esse atraso? Olha lá, essa legislação que eu mencionei, ela fala a lei em sua origem de 99, ela fala sobre anuidades. Então ela fala sobre mensalidades e sobre como é feita a cobrança. Como eu já disse, se você tem aí, por exemplo, às vezes o pai ele paga por mediante cheques pós-datados, ou às vezes o próprio contrato de prestação de serviço ele é assinado pelo devedor, que é o responsável, e duas testemunhas. Então, se ele tiver a natureza de título executivo, é muito simples. Você não pagou, você tem mecanismos de execução. E é uma execução direta. Então, inclusive, no caso do Distrito Federal, você tem várias até específicas, que são várias de execução de título executivo extra. Então, você vai seguir aquele rito de coerção, penhora de bens. A questão é, até o recebimento desses créditos, a escola ela não pode tomar medidas arbitrárias, que é o que às vezes acontece. Por exemplo, eu não vou te emitir o certificado, eu não vou te dar o diploma, eu não vou te dar o histórico escolar, porque às vezes o pai não tem condições de pagar, a escola é obrigada a manter aquele aluno até o final daquele exercício letivo. Agora, a grande questão é, será que eu posso impedir a renovação da matrícula? Então, a renovação da matrícula, a lei diz que sim, porque como é um contrato de prestação de serviço e a prestação não é imediata, não é instantânea, a gente costuma dizer, a obrigação ela se protrai no tempo, por exemplo, é o exercício de um ano, de um semestre, então é um contrato também sinalagmático. Né? O que é isso? Ele estabelece prestações recíprocas para ambas as partes. Então, as jurisprudências, os precedentes, dizem que a escola, enquanto privada, ela não é obrigada a renovar, já que você já tem uma situação de inadimplemento, porque ela precisa de uma contraprestação. O que ela não pode é impedir o término do ano letivo, até porque o direito da educação é constitucional, é assegurado, e, além disso, ela também não pode reter documentos, ela não pode dizer, como você está aqui inadimplente, eu não vou deixar você levar o histórico para outra escola. Isso a lei veda. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Mais uma vez, eu conversei com a advogada Raquel Bueno, que está aqui no estúdio hoje, conversando com os cuidados com a gente a respeito dos cuidados que os pais têm que ter nessa época do ano com a renovação e as mensalidades escolares e também com a lista de material. Obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até.